Sou. Boa noite, Sara. Boa noite, Marco. Boa noite, Florestan. Boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, professor. Boa noite, Léo. Bom te ver. Você está em Londres com um cenário lindo. Nossa, tá incrível essa luz aí. Iluminado. Essa luz aí é a única que dá jeito de estar, viu? Porque outra não tem. Não, é legal. Tá muito bom. Você assistiu aí, você ouviu o Lula falando sobre o Trump, que ele é um pirata? Assisti sim, né? Eu já tinha falado à tarde, o vídeo de vocês é muito esclarecedor, né? E eu concordo com a Sara, né? Ele ponderou um pouco e voltou um pouco, retomou o tom que ele imagine mais diplomático para a ação, né? Agora, é indiscutível, meus amigos, de que se trata mesmo do que o presidente está dizendo, é pirataria. Né? Não há apoio em nenhuma legislação para esse tipo de atitude. E a gente tem que lembrar que piratas são filhos da força. Não adianta a gente tapar o sol da peneira com isso. Pirata é filho da força. Se os Estados Unidos tiverem a mesma força que tinham os ingleses desde o século XVI, a gente olha para ingleses, né, e tem uma impressão que todas as praças bonitas que tem aqui é tudo filho de grande trabalho. Não é, não. Né? Um dos maiores piratas ingleses, Francis Drake, virou Sir. Né? A rainha Elizabeth I o notabilizou, dado as riquezas que ele tinha trazido para a Inglaterra. Não foi o único, muito longe disso. Né? Então, quando nós olhamos pirataria, é um fato real. Né? E ele é produto da força, só e exclusivamente. Não há nada no direito do mar que justifique a pirataria. Né? Nós temos, por exemplo, se a gente olhar com alguma cautela, o NCLOS, né? Que é a Convenção da ONU sobre Direitos do Mar, é de 1982. Né? Ela está baseada, e é pirataria, pela lógica dessa convenção internacional. É interessante a gente observar isso. Né? São 3 pontos fundamentais que a Convenção do Direito do Mar, de algum modo, limita essas ações. Primeiro, é a liberdade do alto mar. Né? Eu estava reolhando isso para saber se eu estava certo. É isso mesmo. A água profunda é patrimônio da humanidade, não é de ninguém. É por isso que existe direito internacional, existe 200 milhas, existe toda uma retórica de comportamento em alto mar, porque toda a produção, tudo que acontece em alto mar é patrimônio da humanidade, não é de ninguém. Né? O segundo ponto é que você tem que ter trânsito em áreas de estreito. Isso não é só no estreito de Malaca ou no estreito de Hormuz. Isso é direito internacional de que, na área de estreito, onde o mar fica menor, você tem que garantir a passagem. E, por último, a Organização Marítima Internacional insiste de forma muito clara. A partir desses 2 princípios anteriores, não há direito para cobrança de pedágio. Isso está tudo sacramentado, e sabe qual foi a ironia maior? Em 82, isso foi votado, e na Assembleia Geral da ONU, a Convenção, em 84, passou no Conselho de Segurança da ONU. Em outras palavras, os Estados Unidos estão contra a legislação que ele mesmo aprovou. Está clara a ideia? Quando a gente olha para isso, a gente observa, né, que cobrança de qualquer situação como essa em alto mar pode ocorrer com prestação de serviços. Tá? Exemplo, reboque. Né? Exemplo, pilotagem. Acontece uma situação estranha, você precisa trazer um piloto experiente, pode cobrar. Fora essas situações de prestação de serviço, tanto que o Irã tentou acobertar a proposta dele de pedágio, dizendo que ia vender serviço de proteção na passagem. Lembra disso? Lembra, ele falou isso. Agora, é interessante, né, professor, porque se trata, né? A pirataria vem de longe, né? Porque ele já, no caso da Venezuela, se apropriou do petróleo venezuelano e, né, das riquezas do país, assim, foi lá, pegou o presidente, levou lá para os Estados Unidos
e está mandando ali dentro. Não há dúvida nenhuma, né, que a questão central ali, né, era delimitar quem é que fica, no caso Venezuela, né, com a maior reserva de petróleo do mundo. Entre o Orinoco e Essequibo está uma reserva de petróleo que é maior, ninguém sabe exatamente quanto, mas só se sabe que é maior que a da Arábia Saudita. E, portanto, petroleiras americanas queriam resguardar seu direito porque a Guiana estava fazendo negócio, incluindo a Petrobras, viu? Não tem santo nesse mundo, né? Com chilenas, professor, chinesas, né? e outras europeias, e as americanas de lado. Era isto que, de alguma forma, o Trump queria acertar. Pegou todo o lado venezuelano dessa reserva de petróleo, os Estados Unidos garantiram para ele, né? De uma forma, assim, absolutamente baseada no direito da força, né? Na pirataria. Professor, uma pergunta ao senhor. E antes, Sara, eu preciso fazer uma correção. Eu falei mesmo que Mauá era a única, foi uma impressão depois das urnas, mas o PT tem 4, tem mais 3. Santa Lúcia, Lucianópolis e Matão. São as prefeituras do PT em São Paulo. Mauá é a maior, com 25 bilhões de PIB aproximadamente, a grandes empresas ali. Professor, então 4, tá? Não, mas, de qualquer maneira, o Estado tem mais de 500 municípios, então não é muita coisa não, mas tudo bem. Professor, minha dúvida é a seguinte. Eu acho que as pessoas, quando veem o Lula cutucar a onça com a vara curta, pensam nisso. Falam, será que era o caso? É para trazer essa briga peito a peito, como diz o Florestan, vai ser uma eleição Trump versus Lula, Lula versus Trump, então vamos trombar mesmo, vamos fazer essa crítica? Eu acredito. O presidente Lula é muito bem assessorado na área internacional porque tem com ele o Itamaraty, que é uma das melhores diplomacias do mundo ao longo da história. Quer dizer, o Itamaraty tem uma história maravilhosa. Eu entendo também uma postura soberana. Tipo, eu falo o que eu quiser e me deu na telha criticar o presidente, que é o assunto do momento. Mas como é que o senhor vê isso? Será que não aumenta o atrito? Será que não aumenta o ruído? No meio dessa discussão de tarifas, o Brasil acha, inclusive, que vai perder. É cutucar com a vara curta ou é mostrar soberania? O que é que está vendo? Por que o presidente faz isso de repente? Assim? A pergunta é excelente, Marco. Eu não sou especialista na área, né? Mas eu tenho uma sutil desconfiança. Para usar uma expressão mais nossa, de jornalismo, né? Quem pautou o presidente Lula não foi o Itamaraty. Provavelmente quem pautou o presidente Lula foi o Sidone. Quem pautou o presidente Lula foi a área de marketing. Nós temos que entender que trazer o presidente Trump para a campanha eleitoral brasileira pode ser, desculpe, eu não sou especialista, é só uma opinião, pode ser, abre aspas, um excelente negócio. A população brasileira tem uma posição nacionalista absolutamente conquistada. Ao contrário do que a gente imagina, há um sentimento em relação aos Estados Unidos que é muito forte na população brasileira, bastante significativo. Então, portanto, trazer a luta política, a figura de Trump, dizendo Trump fazendo um ato de pirataria, pode, de alguma forma, prejudicar algo em torno da tarifa, mas do ponto de vista da conquista de voto, principalmente daqueles 4 ou 5% dos votos de centro que vão decidir a eleição, isso, sem dúvida nenhuma, pode ser um bom negócio, né? Então, eu desconfio que a área de marketing está ganhando, foi mais produtiva do que a própria área do Itamaraty. E o motivo talvez seja de que as conversas com os órgãos dos Estados Unidos sobre a 301 e a constância dos argumentos brasileiros estão, de certa forma, muito bem posicionados. E há uma forte proposição, e esse ponto é interessante para a gente olhar para as tarifas, Marco, de que é bastante provável que a seção 301, o STR, o escritório, taxe o Brasil.
E essa taxação, como é medida administrativa, é passível de judicialização. Então, nós temos uma situação de que a decisão desse processo ultrapassa novembro. Outro quadro, outro mundo. Então, está valendo a pena arriscar na tarifa, está valendo a pena, porque depois você judicializa, se for muito ruim, em relação à possibilidade de ganho que você tem na esfera política. Eu repito, não sou especialista nessa área, é uma mera opinião e, principalmente, o tom que a Sara também notou, também notei. O presidente Lula, vamos usar uma expressão bem nossa, Marco, mordeu e assoprou. É uma expressão na ferradura. E olha, vamos negar, né? Ele tem muitos anos de palanque. Ele sabe o que faz. E é na mesma linha do Itamaraty, né? O ministro Mauro Vieira disse que os Estados Unidos estamos arriscados a sofrer uma invasão. Então, a linha de confronto nesse momento é que está prevalecendo. Tem uma questão também que é a seguinte, quer dizer, está colocado claramente que eles vão vir com a taxação, ou seja, toda a negociação já foi feita, tudo já foi explicado, eles sabem muito bem que não tem nenhum problema, aliás, a nossa relação é deficitária com eles, ou seja, então, já que é assim, eu vou para cima, né? Porque na eleição eu tenho o discurso de que ele quer acabar com a nossa soberania e pegar o país na mão grande, como está pegando várias economias aqui na América Latina. Mas, professor, eu queria voltar para o Irã. Essa guerra, você acha que agora corre o risco de ter uma situação ainda pior no Golfo Pérsico? Qual a perspectiva para o Irã? Sim, o senhor acha que dá para fazer algum acordo ou o senhor acha que agora os Estados Unidos vai definir na força mesmo? Olha, que vai definir na força é até possível, né? É possível, tudo isso é possível. O fator militar é sempre um fator que tem que estar presente, é real, né? Só que eu acho que nós estamos, de alguma forma, precipitando situações que eram mais controláveis. Não todos sabemos, né, que o Irã não é mais um país tão desarmado quanto era na Guerra dos 12 Dias. A melhor prova sobre isso é a sucessiva derrubada, começou com aquele que o Washington Post descobriu, a derrubada daquele F-35E, que era um avião invisível, um avião impossível de ser derrubado. Impossível de ser derrubado, a não ser que tenha S-400 russo lá à disposição. Míssil russo. Então, portanto, eu não acredito muito, né, que haja um profundo desequilíbrio militar nessa região. Segundo ponto que eu acho, do ponto de vista militar, uma coisa é, como diria minha tia-avó, né? Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Né? Você fechar o Estreito de Hormuz, ou abrir o Estreito de Hormuz, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Né? Uma lancha rápida iraniana, ela custa entre 20 e 50 mil dólares. Um drone custa, para essa ação, entre 10 e 20 mil dólares. Um petroleiro médio para grande, ele está na faixa dos 3 dígitos de $1 milhão. Vamos brincar? Qual é o dono? Quanto é que precisa de seguro para você começar a cruzar o Estreito de Hormuz com um problema como esse, que é o da lancha rápida iraniana? São impossíveis de serem contidas. Eu tenho uma informação, o senhor tocou num ponto interessante. Eu conversando com um executivo da Transpetro, e ele me dizendo que essa coisa do seguro, hoje em dia, ela é tão volátil que se o navio, com qualquer carga, especialmente petróleo, entra numa zona lá vermelha, numa zona de conflito, de risco, a seguradora liga para a companhia e fala assim, deposita $1 milhão que a pólice aumentou, viu? Na hora, a seguradora já aumenta o custo, por isso que vai dando inflação. Exatamente. Não navega em zonas com o seguro antigo, já não vale mais, viu? Você está navegando por onde não pode. Então, isso é uma confusão enorme.
Tem um outro problema que a escalada da guerra deve levar em conta, né? Que é a saída que a Arábia Saudita tinha montado, né, para poder exportar o seu petróleo, né, que é a saída por Bab al-Mandab. Bab al-Mandab é um pequeno estreito no norte de Hormuz, que a Arábia Saudita escoava praticamente 80% da produção dela. A produção da Arábia Saudita sustenta o preço de petróleo. Uhum. O preço de petróleo não disparou hoje no WTI americano e no Brent, hoje foi a 84, né? E amanhã não foi pela gritaria do Trump, não foi por Hormuz, foi por Bab el-Mandab. É por onde escoa a produção da Arábia Saudita. Porque atrás de Bab el-Mandab estão os Houthis. Aí a conversa. Problemas. Para usar uma expressão, são muito primitivos para serem contidos. E eles podem perfeitamente refazer aquilo que já fizeram no Mar Vermelho. E aí você tira do mercado a produção da Arábia Saudita. Opa! Aí você está falando de coisa pesada. Aí você está falando de coisa pesada. Se você conversar com esse teu diretor da Transpetro, ele vai pôr a mão na cabeça. Falando, não mexe com o petróleo da Arábia Saudita, porque o petróleo vai explodir de preço. Que é onde que vai escapar. E ao mesmo tempo, eu fico imaginando a Casa Branca, as pressões dos aliados árabes, porque o Irã ameaça atacar os árabes aliados americanos em resposta a essas provocações. Então, não há tranquilidade para o Trump, não é uma medida pacífica essa de guerra. Os aliados não querem. A região quer que pare a guerra. A minha sensação, se a gente observar com alguma calma, desde quarta-feira da semana passada, Trump oscila entre atitudes conciliatórias e ameaças impossíveis. Pode observar, na sexta-feira, né, este humilde servo do Senhor ouviu o senhor Trump dizer que estava mandando, literal, na Fox News, né, que estava mandando o J.D. Vance, o Steve Witkoff e o próprio Gerro para Oman, para na segunda-feira reiniciar negociações. O petróleo voltou para 67. Uhum. Você está falando que cada dia com muito interlocutor, né? E as bolsas recuaram e voltaram a subir. Aqui no Brasil, na sexta-feira, a bolsa subiu 3%. Ele fica fazendo um jogo. Marco, quando eu escuto quando eu presto atenção nessas idas e vindas, eu presto atenção na família Trump fazendo negócio. É isso mesmo. Sim. É isso na operação Aliás, da gangorra da Bolsa e do petróleo. Eles estão fazendo negócio. Uhum. Você tem falado isso faz tempo já, né? Inclusive. Mas o problema, Florestan, é a companhia que eu tive nos últimos tempos. Você viu o artigo do Fareed Zakaria no Washington Post e ele não foi processado. O artigo é escandaloso. As notícias sobre a empresa que o Wall Street Journal, e o Wall Street Journal é de quem é. E o Washington Post mostraram com meme coins, é algo impressionante. São muitos bilhões de dólares que mudaram de mão. Agora, de qualquer maneira, é o seguinte, ele se usa, né, das informações privilegiadas, amplia a fortuna Ou ele as dele. fabrica, Florestan. Esse é o problema, ele tem poder para fabricá-las. Então, inclusive na corrida armamentista, que você mesmo está prevendo aí, que ele está forçando os europeus a comprarem armas da indústria americana de guerra, né? Agora, a popularidade dele em baixa, né? Ele voltar com taxação significa também piorar a situação econômica, inclusive de inflação. Como é que você acha que ele caminha nessa areia movediça? Porque internamente ele não está bem. Veja bem, Florestan, ele faz acenos sucessivos, aqueles 35% que ele tem mais ou menos garantido. Né? Ele faz acenos sucessivos. E ele espera que o poder
financeiro que ele tem, principalmente com anúncios, ele já mostrou esse poder nas primárias. Ele derrubou vários candidatos que ele não queria para colocar candidatos trumpistas nas primárias, com forte entrada de dinheiro nas primárias de deputado, coisa que nunca aconteceu. Ele pode, com dinheiro, fazer muita publicidade e alterar situações? Pode. Isso vai, de certa forma, funcionar? Não sabemos. Funcionou nas primárias? Funcionou. Precisa combinar com o eleitor? Precisa. Mas, de algum modo, a gente tem que pensar no seguinte, né? Se ele perder o domínio de uma das casas, né, vai acabar o mundo? Não acaba. Vários outros presidentes americanos, desde a Segunda Guerra, perderam as eleições de midterms, o próprio Obama. O maior prejuízo do Obama na eleição de midterms é a Suprema Corte com 6-3. Lembram-se disso? Lembro. Ele não conseguiu fazer dois juízes da Suprema Corte e a Corte ficou desse jeito. Foi o maior prejuízo. De resto, ele continuou governando. Agora, professor, o Trump declarou há meses atrás que se perder as eleições, ele falou assim, seria impeachado, sofreria impeachment. Né? Veja bem, né? O impeachment depende de 60% na apresentação e 2/3 na aprovação. Tem que ser uma derrota muito grande. Teria que ser uma derrota muito grande. Não está na projeção. Não está na projeção. Fora, né? A gente não pode esticar o assunto para esse lado. Quem é que te disse que os democratas têm... É um reino de paz a Casa Democrata? Quem é que disse isso? Também não é. São 5 tendências, 5 pelo menos, fortíssimas, que se engolem entre si. Então, portanto, não reina a paz do Senhor na Casa Democrata, muito pelo contrário. Né? Sim, então, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, fora que a Casa Democrática, já como o Trump está fazendo, também está oferecendo benesses para ele. Né? Trump já está falando de volta. Eu ri muito quando eu vi, até lembrar, né? Falando de volta do medo do comunismo nos Estados Unidos. Parece brincadeira um negócio dele, mas ele está falando. Baseado só em Miami, só em Nova York. No medo disso. Já é suficiente para ele criar pânico. Então, olha as tendências dentro dos democratas, olha as possibilidades de tudo isso. O Mandama é comunista, pelo amor de Deus. É vida nova nos Estados Unidos, tem uma outra realidade, é um outro contexto, é algo diferente para uma geração de IA. Então, tudo bem. Né? Tudo bem para nós. É que a gente comentou aqui, a Sara, a cartada do comunismo é universal, é um coringa, né? Deu problema, falou isso é ameaça comunista. Ameaça. Eu estou pensando no seguinte, né? Todas as vezes que alguém me fala isso é ameaça comunista, eu digo, por favor, você quer chamar o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, que é o último que tem, e perguntar se o doutor é comunista? Né? Uma conversa do século passado, né? Então, você olha... Aonde mais? Não, a China é comunista. A China tem um partido comunista. A conversa do bicho-papão. Agora, ele sabe representar bem o papel de um autocrata, né? Inclusive nas intervenções que ele faz, mundo afora, mas até numa Copa do Mundo. Né? A atuação dele nessa Copa mostra bem que tipo que está governando os Estados Unidos, né? Criando problemas para os países árabes, né, que foram perseguidos ali na Copa, e inclusive fazendo o presidente da FIFA, né, cancelar um cartão vermelho para agradar o Trump. Assim, realmente ele manda em tudo. Né? Parece gozação, mas será que isso não mexe com os brios dos Estados Unidos, dos americanos, dos tais patriotas, né, de ver um presidente bufão fazendo coisas que são típicas de ditador,
pequeno, né, da República de Banana. O mundo inteiro, né? Né? Sabe? Pois não. Esse é o ponto, sabe? O Trump, de algum modo, né, representa uma caricatura de si mesmo. Né? Se você olhar com alguma calma, e é o que aconteceu na Copa do Mundo. Né? Ele precisou se desmentir porque ele falou no Air Force One, né, eu fiz um pedido para a FIFA. Né? Depois se desmentiu, disse que não, eu só pedi que se fizesse. Né? Ele fez pressão. Né? Eu vejo um risco nesse o traço de Trump como senhor da guerra e bufão e autoritário, ditador, que o Florestan cita na multiplicação disso, quer dizer, no exemplo que ele dá para outro. Inteiramente. Então tem uma radicalização. Você fica imaginando o capitão aqui, numa situação hoje de presidente, com o Trump usando esse tom. Já tinha a tropa brasileira embarcando para algum lugar que ele mandasse. Não, ia apostar na guerra, ia apostar no caos, que é a política dele. Pode acontecer qualquer coisa, né, com as suas cópias. Né? Eu sempre penso que a cópia mais dramática dela é o Bukele em El Salvador, porque ele oferece uma falsa situação de perseguição, né, de segurança, que é um problema muito grave, num continente que nem a América Latina, com tanto problema com o tráfico. Né? Então, isso é uma situação perigosa. Né? O Milei vai ser recebido agora pelo Flávio Bolsonaro, é uma caricatura que temos aqui na vizinhança. Mesma coisa. Mas, sabe, eu penso, né, que, de alguma forma, a gente precisa olhar para isso pela dimensão que ele tem. Né? Qualquer coisa nessa vida tem limite. O acontecido na última reunião da OTAN, a reunião de Ankara, é para a gente prestar atenção. Ele foi lá com todas as... sem o menor pudor, né, para vender a arma. Levou o vice-ministro que falou, vocês têm que comprar arma, vocês. Né? A situação do secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, aquele que chamou um dia o senhor Trump dentro do Salão Oval de papaizinho, daddy, my daddy. Né? É só lembrando, a Sara ri, mas é verdade. Né? Me deu uma sensação, sabe? Eu acho que vale a pena a tua lembrança, Florestan. Me deu uma sensação de que o senhor Mark Rutte estava com todo o jeitão, tinha se transfigurado em Gianni Infantino. Sabe o presidente da FIFA? Sim. Subserviente. Subserviente, tudo mais. Mas ficou só nele. O Trump saiu da reunião furioso porque nenhum país europeu assinou qualquer contrato para comprar arma. Ponto. Mas ele foi lá e puxou uma guerra e aumentou o preço do petróleo e deixou os europeus com... Exatamente. Ele arranjou outra guerra com o Irã. Vocês não me dão dinheiro. Nas minhas partes, da minha porcentagem na venda de armas, eu vou buscar a porcentagem em outro lugar. Não se enganem que ele decretou essa atual fase sobre a guerra do Irã lá em Ankara. Né? Para mim, o acordo acabou. Como para você? O acordo está assinado pelo Catar, pelo Paquistão. Como para você? Você não é sozinho. E conseguiu. O fato real é que conseguiu. Então, se o dinheiro não veio da venda de armas, vai vir de outro lugar. Coitada da Europa, né, que não está percebendo onde ela está se metendo. Mas, professor, eu sei que o senhor está aí em Londres com os amigos, revendo queridos amigos. Tem um trabalho aqui. E tem também um jogo, né, importante da Inglaterra. Não sei se você acompanha a Copa do Mundo. Sim, né? viu. Você vai torcer para quem? Para qual país? Inglaterra e Argentina, né? Inglaterra e Argentina, né? Eita. Eu fico sempre pensando no seguinte, né? Como em qualquer Copa do Mundo, essas barbas não são brancas de hoje, né? Então a gente olha para a Copa do Mundo e para tudo que acontece, né? Não era um bom negócio hoje para todos nós, né?
que a Argentina ganhasse uma Copa do Mundo. Não pelos ódios milenares com os irmanitos. Já imaginou o que o Milei vai fazer? Melhor a gente pensar nisso de um outro jeito, né? Deixa a França ganhar com os seus argelinos, com os seus argelinos muito bem comportados, que eu acho que vai melhor. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar e vamos ver o que é que vai levar. É isso, gente. Um grande abraço. Quarta-feira, 16 horas. Boa noite aí para o senhor. Muito obrigado por você ter entrado aqui. Boa noite, Sara. Boa noite, Marco. Boa noite a todos vocês, amigos. Até mais. Boa noite. Obrigado. Gente, achei que a